Olá, amigos. Esse é o nosso encontro semanal, Crônicas do Tempo. Nesse encontro, nós debatemos aqui assuntos que são publicados pela mídia e assuntos que são trazidos por vocês ou pelas pessoas, pelos participantes de casa, através do e-mail psares, P-S-A-R-E-S, 2011@gmail.com. Vocês podem mandar as suas sugestões e semanalmente aqui, ao nos reunirmos, nós escolhemos um tema para debater, para dialogar, para expor aqui livremente as nossas ideias, não querendo de maneira nenhuma impor os nossos pensamentos, as nossas ideias, apenas dialogar, colocar o que pensamos, da mesma forma como vocês têm a oportunidade de colocar os seus pensamentos também. Se quiser debater, venha pessoalmente ao nosso encontro e ao colocarmos a ideia que debateremos, chegaremos a um consenso. As nossas ideias não são as únicas a respeito de qualquer tema, são apenas ideias, são pensamentos. E como pensamentos, podem ser mudados de acordo com as teorias que forem apresentadas, as provas que forem apresentadas. Enfim, é um bate-papo aqui muito livre, muito calmo e sem nenhum compromisso de trazer verdades absolutas. No encontro dessa semana, nós recebemos um e-mail de um membro, um acompanhante, né, uma pessoa lá de Piracicaba, Matias Abreu. Matias, antes de mais nada, obrigado pela sua participação. Esperamos que você continue participando. Não é o seu primeiro e-mail, mas esse foi o tema. Muito grato aqui por você ter enviado desta semana, que achamos bem plausível e muito em voga. A mídia tem falado sobre isso toda hora. O Matias, ele disse que leu na revista Planeta uma reportagem com um título que dizia, se não me engano, "A fé cura", afirmam médicos e cientistas. E ele mandou um texto um pouquinho mais elaborado junto com o título da reportagem. A partir daí nós procuramos este exemplar da revista Planeta para conhecer o teor completo da reportagem. Infelizmente não encontramos, mas o título em si já é bem sugestivo, "A fé cura". E daí estamos aqui para expor a vocês as nossas opiniões, esperando que cada um tenha as suas opiniões e possam aqui ou através da mídia, da internet, dialogar e expor os seus conceitos. Como dissemos agora no início, são apenas informações, opiniões livres, cabendo a cada um colocar as suas próprias opiniões a respeito do tema. O Matias pergunta o que nós achamos sobre esse título, "A fé cura". Matias, se cientistas e médicos afirmam que a fé cura, quem somos nós para discordar do assunto? É óbvio que nós concordamos também. A fé cura, realmente cura. Nós temos visto aí não só a medicina falando disso aí constantemente, dentro do rol dos milagres, vemos as religiões, especialmente a religião católica, estabelecendo milagres aí constantemente sobre pessoas que se curaram, estavam desenganadas pela medicina e se curaram pela fé. É óbvio que a fé cura, realmente cura. Entretanto, nós temos alguns conceitos que eu acho que devemos aqui expor. Invariavelmente, quando se fala em fé, esse é o problema, Matias, e aos presentes, quando se fala em fé, invariavelmente levamos o assunto fé para o lado da religião. E é isso que nós não concordamos. A fé cura realmente, entretanto, nada havendo ou nada tendo a ver com religião. Não é a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé no santo que você elegeu como seu protetor,
a fé no seu pastor da igreja, a fé no outro, no próximo, no curandeiro, no curador, não é essa fé que cura. Achamos que a fé que cura tem outro sentido. Não é a fé religiosa. Vamos citar um exemplo para chegar a uma explicação por analogia do que queremos afirmar. Quando, por exemplo, em texto bíblico, citando aquela passagem de Jesus andando sobre as águas em direção ao barco onde estavam os apóstolos, pescadores, e Jesus andando sobre as águas, ao se aproximar do barco, vê Pedro com os olhos estatelados ali, olhando, arregalados, naturalmente pensando, como pode um homem andar sobre as águas? Qualquer homem que tente fazer isso afunda. Ao chegar próximo do barco, Pedro então invoca a Jesus que faça o mesmo. Também pise sobre as águas sem afundar. E Pedro automaticamente pula do barco e afunda. Jesus retirou da água, coloca-o no barco e diz a Pedro: homem de pouca fé. Em algum momento Jesus disse homem de pouca religião? Homem que não crê no Pai Celestial, homem que não crê em Deus, homem que não crê em mim, Jesus? Não, homem de pouca fé. Tu podes fazer o que eu faço e muito mais. Homem de pouca convicção. Homem que não tem convicção que és também um Deus. Homem que podes fazer o que eu faço e muito mais. Homem que não é convicto do seu poder. Um outro exemplo, Buda. Buda dizia para seus discípulos constantemente: a diferença entre eu, Buda, e vocês é que vocês não sabem que são Budas. E eu sei que sou Buda. Eu tenho convicção que sou Buda. Uma chama que brilha, igual à chama de todos os outros. Todos os outros, uma chaminha pequenininha, e Buda, por ter convicção, uma chama que brilha enorme. Convicção é a palavra que se deve conceituar quando se diz isso no nosso entendimento, na nossa humilde compreensão, é a palavra que se deve conceituar quando se refere à fé. A fé que cura é a fé por convicção que você deve ter ao ter uma doença e ter a convicção de que aquela doença pode ir embora. Se você depositar a cura da sua doença no outro, se depositar a cura da sua doença em Jesus, em Deus, no seu santo, a doença não vai embora. É preciso que você estabeleça o ponto de partida de cura da sua doença em você mesmo, mudando seus hábitos, mudando a forma de você pensar, mudando a forma de você agir e interagindo primeiramente com você mesmo, com o seu interior. O maior templo é aquele que está dentro de você. Se esse templo não brilhar, nada em volta de você irá brilhar. Se esse Deus que tem dentro de você não brilhar, nenhuma cura se processará. Que vós sois deuses, embora momentaneamente adormecidos por dogmas que criastes, por medo dos seus próprios poderes, por medo das suas não convicções de que não deve ter medo e de que você tem o poder da cura. Se nós olharmos conceitos, por exemplo, como o da Organização Mundial da Saúde, eles dizem que não existem doenças, existem doentes, pessoas propícias à doença, pessoas cujos hábitos a fazem ou as fazem adquirir a doença,
Todos sabem que o fumo provoca câncer, entre outras doenças. Mas há um número enorme de pessoas que fumam. Portanto, estabelecendo caminhos para que um câncer ou uma outra doença qualquer se instale naquele corpo, que antes saudável, mas de mente não saudável, de mente não convicta, ou ao contrário, convicta de que o mal não lhe chegará, entretanto, abrindo as portas para o mal através do hábito do fumo. E um dia, quem fuma, a doença vai se instalar. Portanto, o câncer não existe. Existe aquele que provoca o câncer. Não vamos entrar no mérito aqui das questões hereditárias. Ok, existem cânceres e outras doenças genéticas hereditárias. Mas aí é uma outra conversa. Nós teríamos que entrar no campo das conceituações da doutrina espírita, das reencarnações, onde a própria mente, a própria consciência adquiriria essas doenças genéticas através de vidas anteriores ou de hábitos anteriores. Mas essa não é a conversa de agora. A conversa de agora é para aquelas doenças não genéticas, não hereditárias. Portanto, essas doenças que surgem através de hábitos nocivos, através de comportamentos mentais, vamos chamar de desviados, as doenças se instalam. E, portanto, o contrário também se torna verdadeiro. A Organização Mundial da Saúde tem razão ao afirmar que doenças não existem, existem doenças. Porque da mesma forma que aquele fumante propiciou a chegada da doença, mudando o seu hábito, sendo convicto de que mudando o seu hábito a doença pode regredir, e vários cânceres, vários casos deste tipo, as doenças regrediram pelo chamado milagre, não por religião, mas por convicção do doente de que a cura poderia ocorrer, e a cura ocorreu. E aí, outros casos, o álcool. Todos nós sabemos que o álcool em demasia provoca cirrose e outros cânceres de intestino. No entanto, várias pessoas bebem ao extremo, provocando, propiciando o caminho da instalação da doença. Hábitos nocivos, mente desviada. Portanto, consequência de um hábito nocivo, a doença se instalou em um indivíduo. Ao contrário, na medida em que este indivíduo, convicto do seu hábito nocivo, desfaz-se desse hábito nocivo e propicia a desinstalação daquela doença, ele propicia a cura, simplesmente tendo a convicção do seu poder de cura, do seu Deus interior, e esta cura começa a se processar. Mas é preciso que você seja realmente convicto, que você tenha fé, não no outro, não na sua religião, mas fé em você. Se você não tiver esta fé, não adianta você procurar o seu curandeiro, o seu curador, o seu membro espírita que dá passes, porque a fé parte, inicia-se em você, no seu templo interior, no seu Deus interior. Este sim, você pode propiciar esse caminho da cura. Nunca interagindo com a religião. A religião vai dar uma forcinha, sem dúvida, porque a fé na religião, a fé propicia um estado mental que propicia a sua convicção de que você pode se curar. A fé interage transformando o indivíduo em um indivíduo mais calmo, a fé religiosa. E, portanto, o indivíduo mais calmo, ele se interioriza, e ao se interiorizar,
ele reconhece os seus erros, reconhece os seus hábitos nocivos e daí ele reconhece por convicção o seu poder de cura, mesmo que ele não perceba esta convicção, mas o simples hábito de querer a cura e mudar o seu hábito nocivo já dá início ao processo de cura. Isso nós vemos inclusive em laboratórios, por indução mental. Eu já falei em várias palestras sobre isso, sobre pesquisas. Tem uma pesquisa muito interessante do professor Emoto, Fujiro Emoto, é um mestre japonês, em que ele pesquisa a indução mental. E por indução mental, a matéria ela se transforma de tal forma que a água, por exemplo, poluída, se desfaz a poluição e aquela água transformada em gelo, os cristais de gelo se transformam ou se formam de translúcidos e com figuras assim extremamente endeusadas, podemos dizer assim, pela capacidade de transmissão de imagem translúcida, bonita, pela beleza com que os cristais se formam, por indução mental. Essa indução mental, quando ela inicia-se no cidadão doente, a partir dele próprio, para ele próprio, é capaz de transformar qualquer doença, é capaz de transformar qualquer célula não sadia em célula sadia. Procurem essa experiência na internet do professor Emoto e vocês vão ver que esse universo é muito maior. Essa possibilidade de cura é muito maior do que imaginamos quando estamos convictos desse nosso poder de cura, desse nosso poder de fé por convicção, não fé por religião. Mais uma vez agradecemos a você, Matias. Temos outros temas para hoje, temos outros temas, mas para não estender demasiadamente esse vídeo, vamos debater esses temas aqui entre nós mesmos, e conforme for o vídeo desses temas será exposto na próxima ou nas próximas semanas. Mais uma vez agradecemos a participação de todos vocês, vocês que estão em casa assistindo aí através do YouTube. Lembrando que se quiserem participar com os temas, mandem as suas sugestões para o e-mail psares2011@gmail.com, psares2011@gmail.com. No endereço, o rapaz que recebe esse e-mail, ele encaminha para nós aqui os temas sugeridos e vamos debatê-los aqui.